visto. Continuamos com a nossa programação. Bem-vindos a Crônicas de OVNIs. O avistamento de objetos no céu, as mensagens galácticas codificadas e as visitas extraterrestres ao nosso planeta serão convertidos em assuntos rotineiros da cultura popular dos nossos países. Nos últimos anos, tem crescido o interesse pelos OVNIs e os temos visto rodeados de histórias enigmáticas com seres luminosos, mais evoluídos do que nós e provenientes de civilizações distantes. São muitas as pessoas que garantem terem tido contato com esses indivíduos e dizem que não apenas viram, mas que falaram com eles e até conheceram suas naves espaciais. O México tem sido um dos destinos preferidos dos extraterrestres na Terra. Pelo que parece, esse país está lotado de centros energéticos que têm funcionado como ímãs de OVNIs e alienígenas. Muitos garantem, por exemplo, que o impressionante desenvolvimento cultural das civilizações maia e asteca deve-se ao encontro de seres de outras galáxias e, curiosamente, as pirâmides e centros cerimoniais foram construídos sobre esses focos de energia ou regiões mais quentes. Hoje em dia, no México, os avistamentos são diários e os contatos com extraterrestres podem ser mais comuns do que pensamos. Nossa história com os OVNIs começou na capital, onde conhecemos Luiz Felipe Pérez Contreras, protagonista de diversos contatos imediatos do terceiro grau. Bem, faz uns 16 anos. Na época eu tinha 20 anos. E era de noite. Já íamos dormir. E tudo começou parecendo como uma história de fantasma que contam que alguém aparece e o espírito causa medo. Comecei a ouvir barulho e vi que os móveis estavam se mexendo. As cortinas começaram a balançar. E na hora pensei que fosse uma assombração ou coisa assim. Fiquei com medo. Eu fui dormir mais por medo do que por sono. E quando achei que já estava dormindo, senti uma presença muito nítida, como se eu estivesse acordado. Senti a presença, fui até a porta se abriu e vi que um corpo se aproximou. Um tipo alto e magro, bem alto mesmo, media mais de 2 metros e era magro. E eu não via as feições, não usava roupa, nada. Era uma silhueta negra, negra. Se aproximou de mim e desde o instante em que o vi, fiquei paralisado. Todos os meus músculos se paralisaram e eu não conseguia fazer nenhum movimento. A única coisa que conseguia era mexer os olhos. Chegou perto de mim, se inclinou e começou a examinar. Começou a me examinar de cima a baixo, da cabeça aos pés, e depois ficou me olhando fixamente nos olhos e eu também. Talvez por ter notado que eu estava acordado. E eu não conseguia me mexer. Ele ficou me olhando, inclusive respirou perto do meu rosto. Senti a respiração dele. Depois comecei a rezar mentalmente, porque é isso que nossos pais nos ensinam. E eu comecei a rezar mentalmente, mas ele não ia embora. Depois que ele acabou de me examinar bem, e ele me examinou parte por parte, ele deu a volta e foi embora. Bom, e essa foi a primeira experiência, e a partir daí comecei a ter mais. Bom, não sei, um contato assim é meio raro, não é? Mais visitas. Começaram a vir mais. Agora eu conheço.
Desce primeiro uma esfera pequena, mas com muita luz. Como se fosse um grande olho. Como se diz? Uma esfera mesmo. Desceu e ficou na janela. Porque minha cama fica perto da janela. Primeiro desceu a esfera e fez uma verificação. Inclusive lançaram uma luz ali, dentro, e começaram a fazer uma verificação. Talvez para ter certeza de que era eu que estava lá, não sei. A luz passou e não só me iluminou, mas iluminou a cama toda e o quarto todo. Quando a luz passou, eu já sabia que alguém ia chegar. Depois foi embora, destilando umas cores, azul, violeta, mais ou menos, e se foi. Em seguida apareceram as silhuetas. Não eram mais silhuetas. Agora já apareceu uma pessoa perfeitamente identificável, um ser. Ele se aproximou, eu me sentei na cama e nós conversamos. Falamos sobre muitas coisas. Eles me ensinaram a fabricar uma máquina que trabalha com eletromagnetismo, que cura. Não é bem que cura, mas estabiliza as vibrações do corpo e detecta possíveis doenças. Agora estão me ensinando a transformar matéria em energia. Basicamente, é transformar o corpo em uma energia que possa viajar livremente para qualquer lugar. Conversamos. Eu perguntei sobre o planeta deles. Eu perguntei quem são eles. Mas não deve ser muito importante, porque é como se chegasse uma pessoa de outro país, do México, e você ficasse conversando com ela. É só isso. Mas eles me disseram alguns nomes. O nome mais comum dito por eles é Orion. São os que mais têm vindo aqui, e alguns de Pleiades. Todos os contactados ou todas as pessoas vão achar que são de Pleiades ou da constelação de Órion. Sempre vem de lá. E esse tipo de ser é luminoso. São seres que vêm exclusivamente para ficar em contato. Talvez eles tenham vindo antes que qualquer civilização do nosso planeta. No início dos anos 70, os pesquisadores tentaram estabelecer uma relação entre todos os casos de OVNIs que foram registrados em diferentes países. Nos Estados Unidos, foram registrados 923. A seguir, conheceremos a história de Carlos Dias, uma das testemunhas mais importantes do fenômeno OVNI. Sei que tem provocado mudanças na informação genética para parecer o máximo possível com o ser humano e dessa maneira poder se mover livremente entre nós. Vejam daqui a pouco. Voltaremos dentro de instantes. Da cidade do México, viajamos até Poztlán, um povoado mágico no estado de Morelos, perto da cidade de Cuernavaca. Ali, ao que parece, ocorrem fenômenos extraordinários de tempos em tempos, e os habitantes garantem que a montanha de Teposteco é sede de algumas raças extraterrestres. Mário Torres, editor da revista Contato OVNI, já explorou a região em diversas ocasiões e se dedica a investigar profundamente esses fenômenos. E no povoado de Tepoztlán existe uma pessoa que se chama Carlos Dias. E ele é uma pessoa contactada, mas não gosta que digam contactado. Ele prefere que digam testemunha. Por quê? Porque ele tem provas, tem vídeos. Carlos Dias, Tepoztlán, contato imediato do 3º grau. Bom, quando estacionei, comecei a ver uma luz que saía do barranco. A primeira coisa que pensei, por se tratar de uma luz amarela, alaranjada, foi que tinha um incêndio no bosque, como havia ocorrido naquele ano. Mas no momento em que a barra de contenção permitiu que eu visse a cúpula que emergia do barranco, a cúpula daquele objeto, eu entendi que estava na minha frente e não era nenhum incêndio. Imediatamente pensei num objeto voador não identificado. Depois me lembrei que estava com meu equipamento fotográfico. Então peguei minha câmera, me apoiei no volante, me apoiei com a minha câmera no volante, ajustei o melhor possível e consegui tirar de dentro do carro 2 fotografias que são muito conhecidas, inclusive na Europa, Estados Unidos e aqui no México também.
E depois disso, continuei vendo objetos quando estava no carro, mas acho incômodo tirar fotografias assim. Por isso eu desço, me apoio na porta ou no teto do carro e tiro uma série de fotografias até o objeto desaparecer da minha vista. 2 meses mais tarde, Carlos viu o mesmo resplendor quando dirigia na região de Usgo. Emocionado com o reencontro, parou seu automóvel, desceu e andou até a luz que se intensificava à medida em que ele se aproximava. A emoção não era verdadeiramente intensa. Era uma mistura de alegria e de medo do desconhecido. Mas eu queria me aproximar novamente daquela luz. Conforme fui chegando, percebi que podia me esconder na vegetação que tem naquela região. Nas pedras, tem pedras mais altas. E assim poderia chegar num monte de rochas vulcânicas que ficava mais ou menos na mesma altura do resplendor amarelo-laranja. Então, fui me aproximando devagar, rodeando um pouco, até o momento em que cheguei numa posição mais ou menos boa, perto da rocha. Me apoiei nela e quando olhei, vi que a uns 5 ou 7 metros de mim estava o objeto. Acho que não tinha olhado nem 3 segundos quando me agachei e disse: "Meu Deus, está aí de novo, que maravilha!" Vocês podem imaginar o tamanho da emoção que senti naquele momento. Eu queria continuar vendo o objeto, mas e se me vissem? Se tivesse alguém lá dentro e me visse? Quando quis olhar pela terceira vez, para ver mais detalhes do objeto, ver a luz, as partes vermelhas, as luzes vermelhas que tem no objeto, eu estava realmente maravilhado e tremendamente emocionado. Quando me abaixei pela terceira vez, senti naquele instante que me bateram no ombro e eu acho que foi uma questão de proteção do meu próprio ser, porque desmaiei. Quando recobrou consciência, era noite e estava sozinho. Não sei como cheguei na estrada. E, por sorte, fui para o lado esquerdo. Quando cheguei na estrada, encontrei meu carro e, quando cheguei no carro, entrei nele, liguei o motor, acendi os faróis e vi estacionado a uns 7 metros na minha frente um carro pequeno que tinha acabado de ser lançado. E dele saiu uma pessoa da minha idade, aproximadamente uns 20, 21 anos, que me cumprimentou. Eu respondi o gesto, senti muita confiança em abaixar o vidro do meu carro. Ele se aproximou e me perguntou como estava me sentindo. E eu respondi que bem, mas que queria saber o que tinha acontecido comigo naquela tarde, naquela noite. E ele me disse: "Se você quiser saber o que vivenciou hoje, te espero amanhã, onde o circuito de Usgo se separa em 2. Aquele encontro iluminou Carlos. E hoje em dia, continua se encontrando com aqueles seres. Ele garante que alguns extraterrestres moram no povoado, nessas casas, e passam desapercebidos nos lugares. Sei que tem provocado mudanças na informação genética para parecer o máximo possível com o ser humano e, dessa maneira, poder se mover livremente entre nós. Tenho tido a oportunidade de subir nas naves e não entendo nada do funcionamento. Mas é uma coisa realmente especial estar dentro delas. O que a gente pode ver é luz, uma luz que brilha muito nos olhos da gente. Quando quis tocar meu rosto, eu percebi que não toquei nada. Naquele momento, notei que por estar dentro da nave, passei a fazer parte daquela mesma energia. E senti uma paz, uma harmonia, uma tranquilidade realmente especial, que fica difícil para explicar. Estou contente com o que essa experiência deixou em mim. Acho que é uma coisa que, se me perguntassem se eu estaria disposto a vivê-la novamente, com certeza eu ia querer. Porque isso tem me ajudado a ter mais consciência
Não vou cansar de repetir da maravilha que somos enquanto seres, do maravilhoso potencial que temos como espécie e que, infelizmente, esse potencial maravilhoso de criatividade, embora muitas vezes o aplicamos para continuarmos evoluindo como espécie, outras vezes esse mesmo engenho, essa mesma criatividade é aplicada para a autodestruição. Se nesse momento colocarmos numa balança, nos daremos conta que esse engenho, essa criatividade se inclina mais para a autodestruição do que para a preservação da vida. Até onde estamos indo como a espécie que imagina ser a mais inteligente no planeta? É só isso que me pergunto. Na época romana, foram observados numerosos fenômenos aéreos estranhos nos céus. Muitos ficaram guardados no livro Prodigium Liber, do historiador romano Júlio Obsequens. No próximo segmento, visitaremos uma mulher que realiza curas milagrosas, utilizando a energia de um ser especial e amado, Alaniso. Fala, estou sarando e não sinto mais nada. Você sente uma energia que entra assim e sai pelas mãos, desse jeito. É como acontece com quem se deixa ver, só algumas pessoas. Voltamos já. Voltaremos dentro de instantes. Em Tepoztlán, visitamos uma contatada que recebe mensagens de um ser espacial para curar as pessoas com as mãos. Ela é Sarita Otero. Sara Otero, Tepoztlán, recebe mensagens dos extraterrestres. Tudo isso começou como se fosse uma aventura ou uma curiosidade. Mas eu comecei porque meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Deixei de ser uma menina rica, então fiquei em colégio interno e, na falta do pai, estudei num colégio católico. Por isso, a vida toda rezei por ele. Eu percebi que podia existir uma comunicação para o além e eu queria saber dele. Então fui buscar o meu pai. E sei que podem me questionar, mas foi como consegui esse contato. O contato de Sarita chama-se Alaniso e tem sido seu guia extraterrestre há muitos anos. Ele me disse, viemos numa missão à Terra e quero que você saiba que estamos com vocês. Vá até o Morro do Velho México na Via Olímpica. Então ele me disse, vá até o morro porque às 9 da noite vamos fazer o sinal da cruz. Então decidi ir e dizer a todo mundo. Subimos até o morro, estávamos todos juntos. E começamos a procurar nas estrelas. Nós perguntávamos onde estariam. Algumas estrelas pareciam nas copas das árvores e depois vimos uma estrela dourada gigantesca que começou a se aproximar. Então pudemos ver que a partir do centro fazia um sinal assim. E formou a cruz e pudemos ver a nave saindo. Daí foi aquela gritaria, nossa, nossa, nossa. E então perguntei quem eram e de onde vinham, e ele me disse que tem uma base aqui em Rusco, que vinham ajudar a humanidade, que eram loiros muito altos, de olhos amendoados, não muito puxados, e que eu iria conhecê-lo. Quando ele apareceu, mostrou primeiro a cor azul. É um azul elétrico, muito brilhante. E dá para ver sua formação. Podem parecer como pura energia, a silhueta de um ser humano, mas em azul. Eles se movimentam e deixam uma linha azul para mostrar que estão ali. Ou então aparecem completos, mas sempre com uma luz impressionante. São muito bonitos. A roupa é branca, com uma gola prateada, um cinturão prateado e botas. Às vezes usam capuz e não dá para ver o cabelo. Eles usam capuz e têm cabelos compridos e normalmente prendem para trás. Têm feições parecidas com a grega. As mulheres também. São mais finas, não têm nariz tão marcado. Mas os olhos parecem chegar até aqui. Usam cabelos compridos,
Também usam roupas justinhas. Às vezes usam mini saia com botas, às vezes usam calças ou então túnicas. Sarita dedicou 20 anos da sua vida para se preparar para a telepatia. Mas há 7 anos começou a se envolver diretamente com a mensagem de Alaniso, com seu grupo. No começo foi uma espécie de aventura, como se estivéssemos num jogo divertido. Até que de repente alguém me disse, ela vai falar de nós. Ele disse, se ela falar, vai direto ao manicômio. Vocês aparecem quando querem, mandam naves como um aviso e eu. Que provas físicas posso dar às pessoas para provar que vocês estão aqui? Então ele me disse, nós vamos dar mensagens que você não poderia dar, nem escrever, como a cura pelas mãos. Os extraterrestres ensinaram a curar doenças com energia. E ela é muito conhecida no México por causa dos resultados milagrosos de suas terapias. Eu tinha mal de Parkinson. Fiquei muito tempo no Hospital do México. Tinha muitas sequelas. Eu tremia, caía, perdia a memória. Estava acima do meu peso. E depois de 3 anos com minhas meditações, acabei perdendo peso. Já converso. Agora consigo conversar normalmente. Consigo conversar normalmente dentro do contexto. Agora sou outra pessoa, tanto na minha casa como aqui. Tenho curado de tudo. Por exemplo, tenho muitos casos de câncer, de mal de Parkinson, de, como se chama? Aneurisma cerebral, paralisia. Se alguém vai curar um corpo com alguma coisa material, à base de químicas, não vai conseguir. A origem está na mente. O que causa a doença? A comida, a bebida e o pensamento, que é o pior de todos. O amor do Pai por vocês, a luz das estrelas por vocês. A força do amor em todos os seres que hoje descem para fazer uma mudança na Terra. Se o homem não consegue se amar, então nunca vai conseguir se livrar da doença. Isso é autodestruição. Carmen Peralta Borges não conseguia se mexer depois de ter sofrido um acidente. Hoje em dia, se recupera com a terapia da senhora Otero. Bem, nas primeiras vezes que eu vim, eu sentia muito calor, uma energia muito grande que até me enjoava de tão forte que eu sentia essa energia. Quando estou curando, não sinto mais nada. Dá para sentir uma energia quente que passa e sai pelas mãos. É como se fosse uma coisa que é permitido ver em algumas pessoas. Quando vem a energia, sinto muita paz. Imensa. Sinto a energia por toda parte e a cama parece até se mexer. A luz, eu vejo luzes azuis, brancas, de todas as cores. Normalmente todos sentem. Sentem a energia, mas tem aqueles que dizem, eu vejo, eu vi, estava de pé atrás de você. E outros me dizem que sentem as mãos, quando eu as ponho, que começa a sentir uma energia e as mãos parecem grandes, brancas, que são as mãos deles. É como se eles não aparecessem, como se não se envolvessem na energia, para que a energia entre no corpo da pessoa. Mas, por exemplo, num caso de câncer, primeiro detém. A energia entra e dá um giro na parte doente. Depois, baseado também nos seus pensamentos, começa então a desaparecer e consegue se regenerar. Mas isso é um processo de mudança. Você não consegue isso rápido, porque eles vêm como mensageiros e não como curandeiros, como dizem por aí. Eu acho que eles são como anjos de amor, que são seres bonitos que vêm somente para trazer mensagens de amor, para salvar essa terra que está cada vez mais contaminada e com mais desgraças. O ódio que temos uns contra os outros, eles vêm para nos lembrar de coisas que nos esquecemos, que é o amor. 7, siglas em inglês que significam Busca de Vida Extraterrestres, estão realizando um experimento que pode ajudar qualquer usuário da internet a detectar sinais vindos do espaço. Informações 7atome.ssl.berkeley.edu.
A seguir, conheceremos a insólita história de um homem que, depois de repetidos contatos imediatos, começou a receber mensagens de seres extraterrestres. O que aconteceu foi que eu tive um contato muito importante com uma nave e dentro eu via uns seres pequenininhos. Eu calculo uns 90 centímetros de altura. Também visitaremos uma mulher que conseguiu filmar mais de 1000 objetos voadores não identificados. Assim como aparecem, desaparecem de repente. Não se vê nada no céu e depois, quando levanta o rosto, ele está lá. Um montão de bolinhas assim. Voltamos já. Com a nossa programação. Nosso próximo destino foi o povoado de San Baltazar de Altlimeyaia, no estado de Puebla. Lá conhecemos o senhor Paulino Lopes, que é um homem de família e proprietário de um conhecido restaurante da região. Sua história, como a da maioria dos contatados, começou com um contato imediato que marcou sua vida. Paulino Lopes, São Baltazar Altlimeyaia, comunicação telepática com os extraterrestres. Bom, o que aconteceu foi que eu tive um contato com uma nave, com uma grande nave. Foi exatamente à meia-noite, porque eu tinha um relógio a quartzo e ele parou naquela hora. E eu vi uma luz muito forte. Aquele objeto tinha talvez uns 8 ou 9 metros de diâmetro e tinha um zumbido como o zumbido de abelha, um zumbido de transformador de corrente. E tinha uma cúpula muito brilhante e dentro podiam ser vistos uns seres bem pequenos. Eu calculo que tinham uns 90 centímetros de altura e eram muito magros, com cabeções. E eu sentia que estavam me vendo. Senti medo. A nave seguiu Paulino por 3 quilômetros e depois desapareceu. Para mim, esses 3 quilômetros foram os piores da minha vida. Desde aquele dia, Paulino tem tido encontros regulares com as naves. Faz, acho que uns 2 meses, no restaurante que nós temos, eu cheguei, era meia-noite, e uma das minhas irmãs me disse que umas pessoas estavam me esperando. Ficamos conversando até mais ou menos 1 da manhã ou pouco mais. Eles foram embora, porque diziam que iam fazer um contato ali e por isso esperaram e ficaram até mais tarde. Mas não aconteceu nada. Eu fiquei com o meu funcionário e já estava me despedindo dele quando ouvimos os cachorros latirem. Nós dois estávamos nos perguntando quem seria. Quando de repente apareceu uma luz, a uns 20 metros das nossas cabeças, nos iluminou e o meu funcionário ficou muito assustado. E eu disse que ficasse calmo, que não ia acontecer nada. A luz se apagou e ele continuou com muito medo. Eu disse, tenha calma, não vai haver nada. Os cães continuaram latindo e eu pensei, não se foram. E eles tornaram a iluminar nossas cabeças. Foram 9 ou 10 segundos. Foi por pouco tempo, apagou e os cães pararam de latir. Depois desses encontros, Paulino começou a participar de grupos de meditação para se comunicar com os extraterrestres. Através de outras pessoas que ficam adormecidas, aparentemente, e nós fazemos perguntas e eles tiram as dúvidas que temos. Em 1995, avisaram sobre a erupção do vulcão Popocatépetl. Em outra ocasião, sobre sua vitória na seleção local. Eles me disseram, por meio dessas meditações,
que eu não me perturbasse, que iam me ajudar, apoiar, que ia dar tudo certo e que não iam ter nenhum problema. E quando tudo aconteceu, quando me dei conta, para mim foi muito surpreendente, sabe? Porque as pessoas me apoiaram e não houve oposição, nem nada. Eu sabia isso também do vulcão e já sabia há muito tempo. Testemunhas como essas são cada vez mais comuns em São Baltazar de Atlimeyaia. É como se uma epidemia de naves voadoras atacassem a região e a maioria das pessoas que vivem na área afirma terem visto luzes no céu. Coisa similar acontece em Pueblo, onde conhecemos uma autêntica caçadora de OVNIs. Uma mulher que, do terraço de sua casa, conseguiu filmar mais de 1000 objetos voadores não identificados. Concepción Muñoz de Esparragosa nos convidou para ver algumas de suas gravações. Eu filmei até 1992. A data de 75, quando eu já tinha 1000 OVNIs filmados. Já em 75. E eu tive depois muita sorte em filmar 2 naves e mais de 40 objetos, depois de ter conseguido os 1000 OVNIs. Mas o que posso mostrar nos filmes são 3 ou 4 grupos, porque de um em um não posso. Pode dizer que são balões, mas prove que os balões fazem esse movimento. Mas o que são, não sei. Para dizer, se me perguntar se são extraterrestres, não sei. Porque não sei quem está comandando essas naves. Ali parece ter cerca de 40 objetos, ou até mais. Dá para ver a quantidade? E tinham outros para cá e mais para lá. O que é muito curioso é que essas formações, veja, as triangulações que vemos no céu, é a coincidência que tem nesses objetos. Assim como aparecem, desaparecem de repente. Não se vê nada no céu e depois levanta o rosto e estão lá. Um montão de bolinhas assim, ou esferas, parecem esferas. Então parecem poucas e depois, quando você olha, elas se duplicaram, ou seja, existe o dobro daquelas que você viu primeiro. Não sei se elas se duplicaram mesmo ou se aparecem outras, mas do jeito que aparecem, elas desaparecem. Contato imediato do 2º grau. Se o contato visual com um OVNI deixa alguma reação física na testemunha. A seguir, conheceremos a história de um homem que diz ter passado 28 horas a bordo de um disco voador. Subi um pouco e entramos em uma nave gigantesca que também pude ver muito pouco pela proximidade que estávamos. E havia uma mancha preta em cima. Voltamos já. Voltaremos dentro de instantes. Na cidade do México, conhecemos um homem que afirma ter passado 28 horas dentro de um disco voador. Henrique Mercado diz ter tido vários contatos com seres extraterrestres durante um período de 3 anos. Seu primeiro contato aconteceu em 1965, quando se encontrou com um tipo muito estranho, perto de seu automóvel. Henrique Mercado, Cidade do México, visita a nave extraterrestre. De 1965 até 1978, Henrique Mercado teve vários contatos com extraterrestres, de uma civilização chamada Amur. Seu primeiro contato ocorreu na rua, quando encontrou uma pessoa estranha perto de seu automóvel. Era um indivíduo de pele branca, mas não em excesso. Tinha os olhos claros, brilhantes, ligeiramente puxados. E o que chamou a atenção foi que sua pele era quase perfeita. Não tinha cicatrizes, não tinha manchas, não tinha absolutamente nada. Era perfeita. Não houve nenhum tipo de comunicação. Só um olhar suspeito que deixou Henrique assustado.
Anos mais tarde, um segundo encontro aconteceu em um bar. Um ser chamado Estiel contou a ele que veio de outro planeta. E a partir daquele momento, Henrique começou a se interessar pelo fenômeno OVNI. Passaram-se alguns anos, até 1972, eu já tinha me acostumado um pouco a olhar para o céu da varanda da minha casa, porque eu não tenho outro lugar mais apropriado. Então eu ficava um bom tempo olhando o céu, depois que chegava do trabalho. E, de repente, sem saber como, senti uma pessoa atrás de mim. Me assustei e virei para trás e vi um homem com um rosto muito parecido com o outro. Eram muito parecidos. Ele me disse, Henrique quer vir comigo? E eu comecei a me lembrar daquela conversa do restaurante e pensei, já estou envolvido nisso, e disse, eu vou. Ele disse, então se aproxime. Eu me aproximei dele e ele disse, pega esse cinturão, um cinturão grosso que eu usava. E eu peguei, me agarrei com a mesa e começamos a subir. Henrique entrou numa pequena nave e pôde ver a terra de lá. Dali a pouco, aquela nave de repente voou e eu vi que se afastou mais um pouco da terra. Não muito. E eu vi aquela esfera grande. Subiu um pouco e entramos numa outra nave gigantesca, que também pude ver, mas por pouco, por causa da proximidade que estávamos. E eu vi uma mancha preta em cima. Chegamos a um lugar e ele disse, faça como eu. E parou numa faixa e eu parei perto dele. Ele tirou a roupa e eu tirei a minha. E aquela faixa começou a nos levar a diversos lugares onde um líquido parecido com água, vapores e luzes tocavam nossos corpos por todos os lados. Me disseram que a energia vem do espaço pelas faixas energéticas que existem emitidas pelas estrelas, que sua velocidade é sempre ascendente. Segundo me disseram, que a velocidade da luz é uma utopia, que nós imaginamos, mas isso não existe. E, finalmente, depois de algumas conversas, algumas outras informações, me indicaram que eu deveria me retirar. E eu comecei a sentir uma certa pressão no peito e senti alguma dificuldade para respirar. Em 1976, Henrique teve outro encontro. Desta vez, foi convidado para ficar na nave por um período de 28 horas. Eu não fui abduzido ou raptado. Fui convidado. Eu não tive perda de memória, nem tempo perdido. Não me deram mensagens para ser transmitidas. Também não tenho missões a cumprir. Não me fizeram exames médicos de qualquer tipo, nem genéticos, nem nada disso. Por isso, não sou telepata e nem mesmo curandeiro, nem mensageiro espiritual. Nada dessas coisas que tanto dizem. Não fizeram implantes no meu corpo e também não me controlam de nenhuma maneira. Não me proibiram de dizer ou fazer qualquer coisa sobre o que vi, sobre o que não vi. No fim, ficou uma coisa de caráter amistoso, sem limitações. Não sei que expressão eu poderia usar sobre essas coisas ou sobre essas pessoas. Henrique Mercado publicou um livro onde conta suas experiências com esses seres. Outro caso é o de Gregório Gonzalez Munhoz, que há 29 anos trabalha com um grupo de pessoas que, baseadas nos ensinamentos extraterrestres, dita regras para o desenvolvimento da raça humana. Sua experiência começou aos 10 anos, quando viu um disco voador na saída da escola. Saindo da escola, eu vi um grupo de pessoas e me aproximei, curioso, para ver o que era. E me disseram que era uma espécie de moeda de prata que flutuava no espaço e, de repente, ficava na vertical. Depois voltava para a horizontal e, quando se movia, refletia como a luz do sol. E as pessoas viram, todos viram,
E as pessoas falavam que eram os marcianos que vinham invadir a Terra já. Lugar, Cidade do México. Testemunha, Gregório Gonzalez. Evento, contato com extraterrestres há 30 anos. Ficou, acho que 1 minuto, aquele objeto ali parado. O céu estava claro, não tinha poluição e o objeto ficou na vertical e saiu numa velocidade extraordinária. Eu cheguei em casa e contei para meus irmãos e para meus pais que tinha visto um disco voador. Eu tinha 10 anos de idade, era uma criança, vinha vindo com a mochila da escola. Então, em casa, a primeira coisa que ouvi foi: está louco. Eu pensei, bom, talvez eu esteja louco, mas não pensei que estivesse louco. Além disso, não estava sozinho, tinham outras pessoas. Lá pelos anos 70, vi um amigo que disse que estava estudando com uma mulher que tinha contato com extraterrestres. Muita gente achava que era uma loucura. No entanto, o que eu queria era poder provar que eu tinha visto não estava louco. E o que eu tinha visto quando pequeno era real. Conheci essa senhora, a Marla, que é muito conhecida, e fiquei com ela desde quando a conheci. Fiquei com ela trabalhando, parei de ir a festas, parei com os filmes, com o teatro. Queria estar com a Marla todos os dias da semana. Todos os dias do ano eu fiquei com Marla. E o que eu queria era conhecer um marciano, um alienígena, um extraterrestre. E levou 3 anos. Bem, o tempo em que eu consegui conhecer um desses ser fisicamente. Eles têm 8.000 anos a mais de evolução e conhecem muita coisa científica. Eles disseram que no início foram até os governantes, mas os governantes não podem falar de extraterrestres porque politicamente não lhes convém. Enquanto Marla e outros nos dizem que existem extraterrestres, nada acontece, mas no dia em que um presidente de um país importante disser que existe extraterrestre, vai ser a notícia do mundo, a notícia mais importante de toda a história da humanidade. Essas histórias são apenas uma pequena amostra dos casos que aparecem no México há muitos anos. Algumas testemunhas falam de seres de luz, outros de homens altos, loiros, com pele de porcelana. Dizem que são nativos de Vênus, de Marte, de Órion, de Pleiades. Se vestem como nas revistas de ficção e falam nosso idioma. Mas o mais importante é que todos os testemunhos concordam que eles vêm para ajudar e para salvar nosso planeta. Estaremos frente a um delírio coletivo ou a uma realidade oculta? Voltaremos dentro de instantes.